Fala para o teu irmão assim: se prepare. Ei, aleluia, se prepare. Você sabe qual é o mal? Deus está falando comigo aqui. O mal é quando nós ficamos dando ouvido e nos apegando à nossa teologia fajuta, que é sempre arrumar argumentos e pessoas que concordem com esses argumentos para a gente não fazer o que tem que ser feito. Você já passou por isso? De você parar assim e dizer: caramba, eu estou sempre manipulando e buscando argumentos para não fazer simplesmente o que tem que ser feito. Legal, só que Jesus Cristo diz assim: a sabedoria é comprovada pelos seus filhos. Não pegou? Não entendeu? É só olhar, cara. Se o resultado da tua vida não está legal, precisa de um ajuste. Entrega na mão dele. Vive o que ele tem para você. Eu me lembro que quando eu me tornei um dizimista, eu me tornei dizimista por QI, não foi nem por fé. Não sei se é bom eu estar falando isso para vocês, mas chegou uma hora que eu olhei e falei: cara, é tanta tribulação, eu estou vivendo pelo dinheiro, está vindo doença no meu corpo, não quero mais. Hoje eu quero experimentar Deus me honrando. Eu parei tudo e fui viver Deus me honrando. Você está entendendo isso? Deus tem isso para você. Deus tem isso para você. Diga aleluia. Uau. Agarra isso, pega isso, que Deus tem grandes coisas para você. Vamos lá, gente. Eu estou alinhando a nossa igreja com a nossa liderança. Agora no final de maio, a gente já está cotando, já estou comprando as passagens. Eu vou para Singapura para me encontrar com o pastor Joseph Prince. E a gente vai ter um tempo de comunhão e de conversa. Estamos adiantando esse laço. Mas você é um filho de Deus, diga aleluia. Você é um filho de Deus, diga glória a Deus. E esse Deus que é teu Pai, ele respira estrelas. Ele é um Deus que com sua respiração, ele criou as constelações. São coisas gigantescas. Nós temos uma conferência aqui na igreja chamada Grandezas de Deus, que eu faço todo ano na escola, onde eu falo, como eu sendo um físico, né, um físico teórico, eu falo sobre o tamanho das estrelas, a grandiosidade. Às vezes a gente olha para o sol, a gente desenha ele com aquele sorrisinho, brilha, brilha, solzinho amarelo, mas definitivamente ele não é isso. Ele é gigantesco, 6.000 graus a sua superfície, explosões proporcionais a milhões de bombas atômicas ao mesmo tempo. Ele é extremamente gigantesco. E a Bíblia diz em Salmos que Deus, assim, ó, presta atenção, e todos eles vieram a existir pela respiração da sua narina. E esse é o Deus que é o teu Pai, diga aleluia. Ele conta cada fio do cabelo do teu corpo. Você já pensou nisso? Às vezes eu li isso aí, eu fico falando quão grande ele é. Sabe por quê? Não sei se acontece com você, mas às vezes quando a gente termina de tomar banho, durante algum tempo a gente olha para o ralo e tem um tufo de cabelo que caiu do nosso corpo. Aí eu digo: Senhor, para o Senhor saber quantos cabelos tem no meu corpo, o Senhor tem que recontar todo dia. Que cuidado é esse, velho? Né? Todo dia ele reconta. Olha, estou tudo arrepiado. E ele sabe exatamente o que você está vivendo, como você está. Quando você entende isso, você sabe exatamente como esse Deus está cuidando de você. Você tem novas posturas de vida e de fé. Quem está entendendo? Diga aleluia. Mas é preciso que a gente entenda que o diabo, ele sempre tem um contra-ataque. Sempre. E se você não entender isso, você será manipulado pelo diabo de uma forma simples. O que eu estou falando? O diabo, ele é o príncipe desse mundo. Você vai precisar entender que o rei do reino natural chama-se Lúcifer. Jesus Cristo é o rei do reino invisível que está dentro do nosso coração. Em breve ele voltará para tomar o reino natural. Posso ouvir um aleluia? Pois é, mas existe um rei do reino natural e não pode ter dois reis em um reino.
Jesus é o rei do reino invisível, que está dentro do seu coração. Por isso que para as coisas dele se manifestarem, precisa da tua cooperação. Precisa da tua participação, da tua declaração, do teu comportamento, da tua atitude sobre a fé, para que as coisas do reino dele se manifestem do lado de fora. Está chegando, eu creio, muito perto, mais do que você possa imaginar. O reino dele será estabelecido de forma definitiva e natural. O rei do reino está voltando, diga aleluia. Mas então, como ainda não voltou, o diabo sempre tem um contra-ataque. Então você ora por um sintoma no seu corpo e você declara a cura, aí no outro dia a dor está mais intensa e o sintoma está mais aflorado. E aí você declara a solução de uma determinada situação, e aí 2 dias depois vem um contra-ataque como aquilo, o contrato não é assinado e as coisas se apertam. E eu falo para as pessoas, Satanás ele trabalha demais com esse contra-ataque. Jesus chega a falar com os seus discípulos: até quando eu vou sofrer essa fraqueza de vocês? Você lembra? É Marcos capítulo 9, verso 25. Jesus desce do monte da transfiguração e tem um rapaz, filho de um homem, que ele é atormentado por um demônio, é jogado na água e no fogo, e o demônio tenta fazer ele se suicidar. E aí os apóstolos tentam tirar e não sai. Eu fico me perguntando por que os apóstolos tentaram tirar e não sai. Porque eles aprenderam direto com o mestre, eles ouviram direto o Filho de Deus ensinando a eles como funciona. Mas por que não sai? Aí mostra, vendo Jesus que a multidão concorria, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, te ordeno, sai desse jovem. Eu quero que você entenda várias coisas, preste atenção, que é um espírito mudo e surdo. Então toda doença é um espírito. O diabo tenta fazer você conviver com ela, achando que faz parte da tua vida, mas não faz. É certo que falta a última redenção, que é o nosso corpo decadente, que nós vamos ter um corpo igual de Jesus, diga aleluia, no arrebatamento. Mas ele já pagou por esse corpo novo, diga aleluia. Não falta algo para ele pagar, pastor, quando Jesus pagar a última parcela eu ter. Não, falta um evento acontecer chamado arrebatamento. Por isso que você pode mandar o espírito de doença sair do teu corpo, porque ele já pagou por um corpo novo, diga aleluia para isso. E ele diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, não volte nunca mais, vira mais um. Então, clamando e agitando-o muito, o espírito saiu, mas deixou ele como se estivesse morto, ao ponto de todos acharem: deu errado, o cara morreu. Você está entendendo o contra-ataque? Muito provavelmente por causa dessa atitude maquiavélica que os apóstolos não conseguiram ganhar. Porque muito provavelmente eles, ao repreenderem com autoridade, esse menino caiu como morto e eles recuaram com medo. Opa, deu errado. Quem está entendendo? Mas quando você compreender que esse contra-ataque satânico é a prova da tua vitória, diga aleluia, é o desespero dele, ele parte para cima porque ele entende que ele perdeu. Então você vai ver que Jesus vira, olha, o menino está como morto, vira mais um. Jesus foi, continuou adiante, pegou ele pela mão e o levantou. Posso ouvir um glória a Deus? É isso que Deus espera de você e de mim. Que a gente não pare no contra-ataque do diabo, porque esse é o sinal de que você realmente foi curado. Esse é o sinal de que essa situação realmente acabou. Esse é o sinal de que o jogo virou, diga aleluia. E o diabo quer que você declare o contrário. Mas se você virar o jogo e ver esse ataque como a confirmação da tua bênção, do teu milagre, você passa para o outro lado. Está pegando? Perseverança na confissão é uma crença inabalável, é se manter firme em detrimento aos sintomas, às circunstâncias, às aparências. Se você manter firme na fé, você vai manifestar a cura na tua vida. Não desista do seu milagre, diga aleluia. Fala para o irmão do seu lado: não desista do seu milagre. Fica firme, a manifestação vai acontecer. Eu profetizo na tua vida. A manifestação vai acontecer.
Tem uma passagem na Bíblia que fala de um cara, eu acho que é 2 Samuel, capítulo 23, verso 9. Uma manifestação de um cara que ele é hebreu, né? Israelita. E aí os filisteus estavam atacando. Ele estava sozinho. E diz que vem mais de 1000, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi. Quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, se haviam retirado todos os filhos de Israel, ele estava sozinho no meio do campo, e os filisteus cercaram ele, vira mais um. Ele se levantou e feriu os filisteus, e aqui tem uma palavra no hebraico que diz assim: ele permaneceu firme até a espada colar na mão dele. Você sabe que espada é um símbolo da palavra de Deus. Você sabe que ele estava sendo atacado de todos os lados de uma forma incomum. Mas a Bíblia diz que ele permanece firme, sem se mover da posição dele. Isso é que é legal. Ele não sai da posição até que a espada se torna um elemento só com ele. Você já passou por isso? Você precisa desenvolver isso na sua vida. Você precisa permanecer firme numa posição de vitória até que a espada se torne um só elemento com você, até que a espada cole na sua mão. Eu costumo falar para as pessoas, nós precisamos permanecer até que a palavra de Deus seja medular. Medular, até que você não precise mais pensar para dizê-la. Você entende? Não? É mais ou menos quanto é 2 mais 2? 4. Você não pensa para responder. É medular. E eu acredito que nós vamos permanecer diante da batalha até que a palavra seja medular, até que ela cole na sua mão com poder, até que não haja outra opção de segurar nada, a não ser a espada, porque ela está colada na nossa mão. O seu eu verdadeiro não é essa carne que está sentada aí. O seu eu verdadeiro é um espírito recriado que vive dentro de você. Você entende? Não? É por isso que às vezes você sabe algumas coisas que você não sabe como sabe. Que loucura, hein, pastor? Sabe, muitas vezes a gente sabe algumas coisas que a gente não consegue discernir como nós a sabemos, mas nós sabemos. É porque nós somos um espírito, que possuímos uma alma e habitamos num corpo. E se você prestar atenção nesse espírito, ele sempre vai te conduzir para a paz. Repete comigo, diga paz. Muita gente não entende muito bem. Filipenses capítulo 4, no verso 6. Muita gente eu já vi sendo pregado de todas as formas, mas eu já estudei no original grego de todo jeito. E diz, não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. Agora veja, vira mais um. E a paz de Deus que excede todo entendimento, todo mundo explica isso como é uma paz que não se pode explicar. Não, mas essa palavra excede no grego, eu já abordei ela por todos os lados. Ela significa maior, ela significa superior, ela significa acima. O que ele está falando? Ele está falando que você pode ter tribulação por todos os lados, a luta pode invadir todas as áreas, mas a paz tem que ser a primeira coisa a ser mantida, ela tem que ser a prioridade, a mais alta, a mais importante, ela tem que ser mantida. Ele está dizendo que se o diabo te atacar por todos os lados e a paz for mantida como o bem mais precioso, o diabo não tem como te destruir. Ela é acima de tudo aquilo que você entende, vê, de tudo aquilo que você percebe. Ela é superior, ela é mais importante. Então, quando você não estiver entendendo mais nada, mantenha a paz. Diga aleluia onde você está. Quando você não conseguir entender mais nada, coloque a paz acima do seu entendimento. Isso vai funcionar. Isso sempre funciona. Porque a graça de Deus só trabalha através de um coração em paz. Se o teu coração está atribulado, é como se o ralo entupisse. Aí a graça de Deus não consegue mais fluir e te alcançar naquela área. Eu descobri na minha vida que as áreas com as quais eu mais me preocupo são as áreas que Satanás ainda consegue me tocar. Eu descobri na minha vida que as áreas onde eu mantenho paz plena, o diabo não me toca mais. É incrível. É incrível nós aprendermos isso.
É incrível, mas é funcional. Oséias capítulo 6, verso 2. E agora vamos voltar para o nosso assunto que nós estamos falando. Oséias capítulo 6, no verso 2. Bem, depois de 2 dias, diga comigo, 2 dias. Olha que ele fala, ele nos revigorará. Ele vai trazer energia de volta, juventude renovada. E ao 3º dia, nos levantará para vivermos diante dele. Isso é uma profecia sobre o arrebatamento. É importante que você entenda que um dia para Deus são 1000 anos. E 1000 anos para Deus são um dia. Quando Oséias está falando isso, ele está falando a respeito dos 2000 anos que já passaram. Nós estamos vivendo o princípio do 3º dia. O início do 3º dia é o que nós vivemos agora. Você está pegando? Nós podemos pregar e convencionar a nós essa profecia. Por exemplo, Martinho Lutero não pôde, porque no século XVI ele ainda não vivia o 3º dia, ele ainda vivia no 2º. Mas nós terminamos, nós fomos a geração que viramos o ano 2000. Nós somos a geração que amanheceu o 3º dia. Isso é para nós, diga aleluia. E ele diz assim no verso 3, vira mais um. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, como a alva sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia. Uau! Você entende a chuva serôdia? Nós explicamos aqui no outro culto, quando eu falei para vocês que em abril, em novembro, começa a chuva temporã que rega as sementes e produz a prosperidade dos israelitas. Mas quando você chega em final de março, começo de abril, cai a chuva serôdia, que é a que aumenta os frutos, aumenta a colheita e multiplica a colheita. A chuva serôdia é a chuva da colheita. E a Bíblia diz que agora, nesse tempo que a gente está vivendo, Jesus vem sobre nós como a chuva serôdia. Um grande avivamento, um grande momento de curas, um grande momento de prosperidade, de multiplicação, de crescimento. Diga aleluia. Deus é o matemático divino. O diabo fez com que as pessoas ignorem os números na Bíblia, mas eu quero te falar que Deus é um matemático divino, e Ele ama números, Ele ama tanto números que Ele tem um livro com nome de números, onde todas as contas são feitas uma em cima da outra, e nós, se não entendermos isso, ficaremos para trás, entende? A ciência só explica a Bíblia, e essa é a função da ciência. E eu deixei de ser físico exatamente por isso, porque a ciência chamada física, ela se ensoberbece, mas se ensoberbece com teorias, são tudo teorias, e teorias são argumentos fundamentados na ignorância. Para eles virarem tese tem que ter prova, e com o passar do tempo eu vejo as teorias todas caírem por terra. E as pessoas querem acreditar que um grande Big Bang desenvolveu tudo organizado como nós estamos, cada célula, molécula, cada planeta, cada galáxia. É como se eu dissesse para você: bata no meu carro para consertá-lo. Porque a própria física diz que o resultado do caos, do acaso, sempre será o caos. Que não tem como se formar perfeição partindo do caos. Agora eu creio que quando Deus fala, um grande bang acontece, diga aleluia. E que quando Ele falou, Ele trouxe à existência todas as coisas matematicamente perfeitas. Cada ângulo, cada distância, cada velocidade, cada aparição. Tudo extremamente e completamente perfeito. O caos jamais pode virar ordem. E eu creio que quando Deus fala, Ele colocou tudo em ordem. E tudo veio a ser como está feito. Agora, um cientista cristão, agora há poucos anos atrás, uma década ou mais, pouco mais, descobriu o DNA. Você sabe que é completamente impossível o DNA ser um acaso, não ser estabelecido e criado como uma inteligência? É completamente impossível. Pega o que eu estou te falando. Para mim poder avançar na nossa palavra hoje, eu preciso que você entenda a base daquilo que eu estou falando. Lucas 12, verso 54. Jesus diz assim, olha: disse também às multidões:
Quando vocês veem aparecer uma nuvem no poente, logo vocês dizem, vem chuva, e assim acontece. Vira? Quando você vê soprar o vento sul, vocês dizem, haverá calor, e assim acontece. Mais um. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, e vocês não sabem discernir essa época? Olha o que Jesus fala. Vocês sabem dizer quando vai esfriar, quando vai fazer calor, quando vai chover ou quando não vai chover, mas você não consegue discernir esta época. Deus disse que quando a gente visse os sinais que Ele traz dentro da Bíblia, que Ele deixou registrado na Bíblia, nós saberíamos o que está acontecendo. E se Ele deixou sinais que vão anteceder eventos, você entende que Deus sempre trabalha com uma ordem? Ele não é Deus de desordem. Essa fé louca que pregam por aí, aleluia, Xandai, Xandai. Não, eu creio nos dons, eu oro em línguas mais do que todos vós. Eu subo no monte, eu jejuo, mas nosso Deus é um Deus que trabalha com ordem. Entende? Ele deixou sinais que vão preceder eventos, porque isso chama-se ordem. E Ele espera que a gente aprenda a discernir a ordem das coisas. Posso ouvir um aleluia? Ele não quer que você esteja no frenesi largado, mas Ele quer que você aprenda a discernir a ordem das coisas. Você sabia que quando Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes e multiplicou aquela multidão de 15 mil pessoas, antes dele dar, primeiro ele olha para o céu, opa, lembra do antropos? Tudo que você quiser, milagre, multiplicação e ruptura com o natural, você precisa estar olhando para cima. Por isso que a correria e o ativismo do dia faz você olhar para baixo. É o jeito de Satanás te parar. Mas Davi disse, eu olho para os montes. Da onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do céu, do Senhor, que criou os céus e a terra. O diabo não quer que você olhe para lá. Mas quando Jesus olha para cima e multiplica, Ele não distribui assim, toma aí galera, come, como as igrejas querem pregar. Ele fala detalhadamente assim, diga ao povo que se sentem de 50 em 50. Que loucura, um Deus de ordem. Um Deus organizado, um Deus de padrões, um Deus que opera através de padrões. E o diabo quer fazer você sair dos padrões de Deus, para que você fique quebrando sua cara. Mas Deus é um Deus de padrão, diga aleluia. Fala para o irmão do seu lado, fala para quem está aí perto. Deus é um Deus de padrão, irmão. Aleluia. Como nós já vimos, nós estamos no ano 2025. E isso não sai do meu coração. 5 vezes 5. 5 vezes 5. 5 vezes 5. Sabe por quê, cara? Porque 5 é o número da graça. 5 na Bíblia, no alfabeto hebraico, é a 5ª letra, é a letra rei, a letra de Deus. É uma letra que é um fôlego. Sabe, quando o judeu vai falar a letra rei, que é a letra de Deus, o nome de Deus é Yud, Rei, Vav, Rei. Mas quando o judeu vai falar o rei, ele fala soprando assim, ó, rei. É uma inspiração. Eu creio que foi assim que Jesus falou em João 20, quando ele veio e soprou o Espírito sobre, até porque o Espírito só vem através da graça. E rei é a letra da graça, é a letra de Deus. Posso ouvir um aleluia? Bem, 5 vezes 5, isso é hipergraça, isso é supergraça. Nós estamos vivendo o 3º dia, o momento em que os maiores milagres vão acontecer, filho. Os milagres que você esperou tanto tempo vão acontecer agora, diga aleluia. Tem pessoas lutando com sintomas que vão sumir agora, esperando acontecimentos que vão rolar agora, porque nós entramos no 3º dia. Tempo de milagre. O maior avivamento que o mundo já viu. Você sabia que até no calendário hebraico, o ano que nós estamos vivendo agora é 5.785, tem 2 5 também. No calendário hebraico nós estamos no ano 5.785.
essa letra de Deus, rei, 5, graça, ela simboliza uma janela. Mas engraçado que uma vez eu conversei com um rabino, eu me lembro disso. Eu ouvi isso na mensagem da nossa liderança, do Joseph Prince, mas eu conversei uma vez com um rabino e perguntei, a letra rei, ela simboliza uma janela, essa janela dá para onde? Eles dizem, não sabemos. Nós sabemos que ela é uma janela. Mas eu entendo que sempre que uma janela é aberta, é para te ajudar a enxergar. Diga aleluia. É para te ajudar a ver as coisas, te ajudar a enxergar as coisas. É para te ajudar a se posicionar e ver. Agora, o alfabeto hebraico, do Aleph ao Tav, do A a Z, ele todo, cada caractere representa um número, um símbolo, representa uma fonética. A primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, é o número 1. E ele simboliza um boi líder, um boi forte, líder. A segunda letra, Bet, é o número 2, simboliza casa. A terceira letra, Gimel, é o número 3, simboliza um camelo. Quarta letra, Dalet, ela é uma porta, é uma porta, o número 4, simboliza uma porta. E a quinta letra é a rei, a letra de Deus, simboliza graça, é uma janela. Se você junta Aleph com Bet, a primeira e a segunda, A, B, você escreve Aba, pai. Mas se juntar os símbolos, é o boi líder numa casa. Você está pegando? O cara é muito inteligente. Eu acho que Deus esperou o hebraico ser escrito para se manifestar. Porque é muito inteligente, é fascinante. E o nome de Deus, põe aí para mim a primeira imagem. Dá para colocar? A imagem 1. Apaga aqui um pouquinho, diminui a luz aqui da frente. Põe para mim a imagem 1. Isso. Esse é o nome de Deus. Da direita para a esquerda. Yud, Rei, Vav, Rei. Esse é o nome de Deus. Esse é o tão sagrado nome de Deus. Tão sagrado que o judeu não pode falar ele. Você sabia disso? Deixa a luz fraquinha aqui, só para mim conseguir ler. Mas não liga não, fraquinha aí, tá bom. Esse é o nome sagrado. Todas as vezes que esse nome aparece na Bíblia, o judeu troca por Adonai. Por quê? Por causa de Êxodo 20, quando diz o primeiro mandamento, não usarás o nome do teu Deus em vão. O judeu não pode citar nem escrever esse nome, porque para ele é uma blasfêmia, para ele é um pecado. Mas eu não vejo problema algum se um filho genuíno, uma filha genuína de Deus chama o nome de seu pai, diga aleluia, que se pronuncia Yahweh. Vamos aprender? Repete comigo, diga Yahweh. Isso, mais uma vez, diga Yahweh. Muito bem, esse é o nome do seu pai. É assim que ele escreve, é assim que ele está escrito. É dessa forma que é colocado. Muitas vezes é traduzido por Jeová, mas na maioria das vezes por Adonai. Porque o judeu não pode falar esse nome. Mas todas as vezes que a Bíblia traduz como Senhor. Agora deixa eu te explicar, vamos lá? Vou te ensinar algo como gematria. Quando eu digo que Deus ama números, Ele ama matemática. Preste atenção que você não vai aprender isso de novo. Yud, a primeira letra, chama-se Yud. Essa letra é o número 10. Ela é a 10ª colocação no alfabeto. Portanto, é o número 10. Ela representa a lei, os 10 mandamentos. Mas ela, a figura dela para o judeu é uma mão aberta. Mão aberta. A segunda letra, rei, é a 5ª letra, é a graça. Mas ela simboliza uma janela, lembra? Te ajuda a ver. Ou graça, ou uma janela que te ajuda a ver. A terceira letra, Vav, ela simboliza um prego. Pasme para isso. Um cravo. E a 4ª letra é outra janela. Pastor, quando a gente vai traduzir isso na gematria, eu vou ter que ler assim, olha. Eu vejo janela, eu vejo a mão, eu vejo o cravo. Ou mão da graça, prego da graça. Meu Deus. Esse é o nome do teu Deus.
E quando a gente entende o nome desse cara, é muito louco. Põe aí a segunda imagem para mim. Posso ouvir um aleluia? Deus já tinha o filho dele em mente. Deus já estava pensando, ele já sabia que o homem iria cair. Ele entendia isso, que desde o início o homem não iria se sustentar. Então ele veio até o homem, ele veio até você. E eu quero hoje quebrar esse ego de eu sou santo, eu estou há 30 anos na igreja, ou eu estou há 15. Jesus não leva em consideração nada disso, filho. Ele inclusive diz que muitos últimos serão primeiros. Por exemplo, eu vejo um jovem desse, que está na Casa Viva comigo. Ele tem uma paixão e uma seriedade que eu conheço pastores com 30 anos de ministério que não tem. Eu conheço. Não é ninguém que me contou. E não estou falando nome de ninguém, não estou julgando ninguém. Mas eu conheço. Então Deus sabia que a humanidade iria cair. Mas é Ele quem vem à humanidade. Vamos lá. Eu estou vendo você com essa cara, eu vou provar na Bíblia. Gênesis 18, verso 1. Vamos lá. Eu estava lendo sobre Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhos de Mamre. Peraí. Quem foi buscar Deus? Foi Abraão? Ou foi Deus que veio até a tenda dele e apareceu? Você está entendendo isso? E quando eu vou mais para frente, pego um tipo de Jesus, Melquisedeque, Hebreus capítulo 7, verso 1. Quando ele vai falar de sacerdócio, aí ele diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero te dizer, filho, que se Jesus não fosse atrás de você, você nunca o encontraria. Não é uma virtude tua. Inclusive, se eu não me engano, é em João capítulo 15, no verso 16, que ele vira para os seus discípulos que já estavam ficando meio soberbos e ele diz: não foi você que me escolheu, eu que te escolhi. E a gente não acorda para essa grandeza. Posso ouvir um aleluia? Nós dizemos: eu vou me encontrar com o Senhor, vou buscá-lo. E eu digo: desculpa, filho, se o Senhor Jesus não tomar essa iniciativa, você jamais o encontrará. É Ele quem vem te buscar, é Ele quem desceu, Ele quem se compadeceu. E você precisa honrar isso. Por isso que eu falo, ser abençoado não é um direito seu, é uma obrigação. Posso ouvir um aleluia? Ser curado é uma obrigação sua. Ser próspero e rico é uma obrigação sua. Eu sempre tive isso no coração. Isso já virou luta na minha mente durante um tempo. Quando eu passei pelas lutas ministeriais do início, sabe? Eu dizia: caramba, Senhor, como eu vou te honrar? Porque o que eu entendia? Um pai que trabalha a vida toda e vê o filho lá embaixo com um pé com chinelo, o outro sem, comendo lixo. E esse pai não pode ter orgulho daquilo. Isso não é humildade. Isso é desonra. E eu dizia: Senhor, não, eu quero te honrar. Quem está entendendo? Diga aleluia. Aí eu comecei a entender uma obrigação minha, tomar posse de toda a minha herança e viver isso. Mas religiosidade ensinaram pessoas diferentes, e pessoas hoje acreditam até a Deus o estar doente. Pastor, Ele é soberano, Ele escolheu que eu agora esteja nessa... Não, mentira, 1000 vezes não. Porque se o Deus que eu prego for o Deus que quer que uma criança seja estuprada essa noite na Praça da Sé, então eu não vou mais segui-lo. Mas se a gente entender que nós estamos sendo negligentes porque aprendemos errado e somos soberbos e vaidosos e não queremos mudar nossa mente, nos submeter à verdade, talvez pelo orgulho. Aleluia. Prepare-se para encontros inesperados. Diga aleluia. Esse é o ano que Ele vai bater na tua porta. 5 vezes 5. Esse é o ano que Ele vai bater na tua porta. Esse é o ano que você vai acordar de madrugada e é Ele que está do lado da cama. Diga aleluia. Esse é o ano que Ele vai te visitar lá no teu posto de trabalho. Esse é o ano que Ele vai te visitar, que Ele vai atrás de você
você vai voltar a viver os princípios de Deus. Diga aleluia para isso, diga glória a Deus. Diga aí, glória a Deus. Se prepare para isso. Esse é o ano que nós vamos ser perseguidos por Ele. Prepare-se para encontros inesperados e fantásticos com Jesus esse ano. Mas veja, que você não esteja muito ocupado, porque quando a gente está muito ocupado, a gente perde as coisas mais preciosas. Você já viveu isso? Às vezes você está ocupado ou cansado demais. Você ficou tão ansioso. Eu ouvi um cara falar sobre um pai lá no interior do Nordeste, que o circo chegou na cidade e o filhinho dele queria ver o circo, nunca tinha visto. E o filhinho dele ficou: papai, eu quero ver o circo, papai, eu quero ver o circo. O pai dele disse: eu vou te levar no circo, filho, eu trabalho hoje e amanhã, mas no sábado eu vou te levar no circo. E o filho: eu quero ver o circo, quero ver o circo. Ele ficou ansioso, ficou esperando, e ficou ansioso, tão ansioso ele ficou, que aí chegou sexta-feira, ele botou o bilhete no sapato do pai e colou no espelho do banheiro do pai. E aí ele não dormiu de tão ansioso, ficou acordado. Quando deu 4 horas da manhã ele estava pronto, foi lá acordar o pai, falou: filho, o espetáculo é só às 8, vai dormir. Quando for 7 horas o pai te acorda. E ele continuou acordado, ansioso. Aí deu 8 horas, ele saiu com o pai, sentaram no circo. E aí vai começar o espetáculo e o cara grita: senhoras e senhores. Aí o pai olha para o lado, ele está... O pai assiste o espetáculo, pega ele no colo, leva ele para casa, ele dorme. Quando ele acorda à tarde: pai, cadê o circo? Aí o pai: senta aqui, o pai vai te ensinar uma coisa. Se você não confiar no pai, você vai perder o espetáculo. Ou você confia no pai, ou você vai perder o espetáculo. Não vai funcionar. Não dá. Quem está entendendo? Diga aleluia. 1 Reis 20, no verso 40, fala de um cara que passou e deixou um prisioneiro para ele vigiar. E aí ele diz assim, quando o rei passa e diz: cadê o cara que eu deixei você guardando? Ele fala: teu servo estava ocupado daqui e dali, e ele se foi. Só quero que você entenda isso. Só quero trazer um princípio. Quando você está ocupado demais, você vai perder a visita, você vai perder a direção, você vai estar ocupado demais com suas razões, com seu jeito, com seus afazeres, e você vai acabar perdendo as coisas mais valiosas, porque você está ocupado e correndo demais. Posso ouvir um aleluia? A mão da graça. A mão da graça. Isso é fantástico. Mão da graça, prego da graça. Agora você acha que isso se refere a quem? Muito tempo depois disso, Jesus estava na cruz, pregado, pelos seus pecados e pelos meus pecados. E Pilatos pegou e colocou uma placa sobre a cabeça dele. Não temos mais tempo, não vai dar para a gente falar muito mais. Mas Pilatos botou uma placa sobre a cabeça dele, porque era o costume daquela época. Escrevia-se o delito, o nome da pessoa e o delito cometido. Então Pilatos botou sobre a placa: Jesus de Nazareno, rei dos judeus. Era o que ele dizia ser. Que os judeus diziam: crucificam, porque ele se diz rei dos judeus. E Pilatos escreveu: Jesus de Nazareno, rei dos judeus. Sabe como se fala isso em hebraico? Yeshua HaNazareno, Vemelech Hayayudim. Por que o senhor está falando isso? Põe a próxima imagem aqui para mim. Abaixa a luz aí e põe a próxima imagem. Assim Jesus foi para a cruz. E ali tem 3 frases, você está vendo? Uma em hebraico, uma em latim e uma em grego. Esquece as 2 de baixo. A gente está falando de hebraico. Vira a próxima imagem. Ali está escrito, da direita para a esquerda, na frase de cima: Yeshua HaNazaren Vemelech Hayayudim. Talvez você não tenha visto nada, mas o hebreu, ele era perito em admirar acrósticos. Você sabe o que é um acróstico? Acróstico é uma escrita onde a gente pega só a primeira letra de cada verso. É o Salmo 119. Por que você pode deixar apagado, filho? O Salmo 119, por que ele é tão grande? Porque eles são as 22 letras do alfabeto hebraico. Cada verso começa com uma letra do alfabeto, é um acróstico. O hebreu tem essa
cultura de fazer acrósticos, escrever e pegar as primeiras letras. E o hebreu sabe disso. Então, quando penduraram Jesus, porque diziam que ele não era o rei dos judeus, aí Pilatos botou essa placa, vira o próximo. O que pasme para isso? Vira o próximo slide. A primeira letra lá, Yeshua, é um Yud. Próximo slide. A segunda letra, Hanazareno, é um rei. Está lá. Próximo slide. A terceira letra, Vemelec, é um Vav. E a próximo slide. E a quarta letra, Hayayudin, é outro rei. E os hebreus que entendiam acróstico passavam na entrada da cidade, quando passavam pela placa diziam: uau, Yahweh, Yahweh. Aí agora você lembra que eles correram lá em Pilatos e disseram: tira essa placa, porque todos os hebreus entendem. Tira essa placa. E aí Pilatos vira para eles e diz: não vou tirar nada. O que eu escrevi, escrevi. E agora na porta da cidade, todo mundo que passa diante daquele rei, lê Yahweh. Yahweh. Você entende? Uau. Tudo está preparado, ninguém vai destruir sua glória. E esse Jesus morreu por você e por mim, diga aleluia. Ele morreu para que você seja curado, ele morreu para que teus sonhos se realizem, cara. Ele é o maior realizador de sonhos do universo, diga aleluia. Satanás é o maior assassino de sonhos. Deve ter sonhos no seu coração que já morreram, que já estão enterrados, injetados dentro da terra. Mas eu quero te dizer que esse Jesus que morreu nessa cruz, nesse plano divino de Deus, ele está aqui hoje para ressuscitar os teus sonhos, para dizer que vai acontecer, para dizer que ele te dá a glória da vitória, para dizer que ele está contigo para realizar, que você só precisa confiar nele, parar de usar os teus métodos e começar a usar os métodos dele, em humildade, se entregar, reconhecer, praticar os princípios. Seja um dizimista fiel, de cada real que você ganhar. Pastor, eu não dou porque eu não tenho. Mentira, você não tem porque não dá. E não é possível que você, a sua mente cognitiva, não tenha provado isso ainda para você. Você não tem porque não dá. E a hora que você começar a dar do pouco, o próprio Jesus deixou escrito: eu te colocarei sobre o muito, cara. Eu sou prova viva disso. Eu não tenho papai, eu não tenho mamãe. Meu líder não manda nenhum real para a nossa igreja. Nós é que mandamos para ele valores absurdamente altos. E eu tenho honra disso. Por isso nós não paramos de crescer. Você entende? Guardem isso no coração. Ele tem um caminho para você, especial. Ninguém pode pará-lo, diga aleluia. Abraão foi justificado pela fé e nós somos filhos dele. Entende? Guarda isso. Pastor, por que nós somos filhos de Abraão? Engraçado, né? Tem vários outros homens nobres na Bíblia. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salomão, o mais sábio de todos. Mas a Bíblia nunca disse que você é filho de Davi, nem de Salomão. A Bíblia diz que você é filho de Abraão. Eles foram os únicos que tiveram a juventude renovada. Tiveram várias mulheres virtuosas. Sara, Raquel. Mas a Bíblia não diz que você, mulher, é filha de Raquel. Diz que você é filha de Sara. E no próximo domingo a gente vai ver sobre isso. Juventude renovada. Sua força multiplicada. Saúde plena. Vitória. Dê um aplauso bem forte a Deus. Dê um aplauso para ele. Ô Pai. Vamos ficar em pé, gente. Vamos tomar a Santa Ceia. Hoje vai servir a Santa Ceia Matias e Patrícia.